Oi, eu sou a Shakti Chala e agradeço que você está aqui assistindo mais esse vídeo. Esse espaço é um espaço para a gente pensar sobre o universo das mulheres, sobre filosofia, cultura, sobre feminismo, sobre história, religião, enfim, para a gente pensar para além da nossa bolha, romper com a nossa bolha e quem sabe ampliar a nossa visão de mundo e se transformar. Seja muito bem-vinda. Se você ainda não curtiu o meu canal, te convido a se inscrever, a curtir. Toda semana tem vídeo novo. E hoje eu vou falar sobre respeito, ética, propriedade intelectual e o convívio entre essas mulheres que trabalham com mulheres. Por quê? Na verdade, hoje eu tava catando feijão. E no meio dos meus grãozinhos de feijão, tinha umas pedrinhas, ok, né? Sujeira, pedrinha, às vezes até bichinho você espera. Mas no meio do meu feijão tinha alguns grãos de milho pretos no meio. E aí eu olhei e falei, nossa, que tentativa de me enganar. Se eu não tenho um bom olho, ou se eu não cato, ou se eu não tenho esse trabalho, eu vou comer uma coisa achando que é outra. E aí eu tava literalmente catando o feijão e pensando nisso. E isso abriu para eu fazer um monte de leituras e metáforas, enfim, interpretações na minha cabeça, porque eu funciono assim. Quem me conhece sabe. E se eu sou chata e crica com as coisas da vida, também serei com o meu feijão. Enfim, e aí eu comecei a pensar nisso. A gente consumiu uma coisa pensando que é outra, os graus de camuflagem. E aí eu fiquei pensando em coisas que eu tenho visto que me vieram durante a minha catação de feijão. Eu tenho visto a gente reclamar muito sobre o governo, sobre política, sobre corrupção, sobre falta de respeito, mas ao mesmo tempo eu vejo como nós não respeitamos o outro, como nós não respeitamos a propriedade intelectual do outro, como a gente não tem ética, como a gente ainda está caminhando devagarzinho para achar esse espaço. Assim espero. Por que eu estou falando isso? Porque eu, como outras amigas e outras pessoas que eu conheço, a gente sempre passa por algum tipo de problema em relação à questão da propriedade intelectual, do estudo, do trabalho, daquilo que se desenvolve, daquilo que se pensa. Eu tenho visto muita gente que dá um print no trabalho de uma outra pessoa, se apropria daquilo, vai lá e corta o nome ou o que a pessoa escreveu e usa não só a imagem, mas o texto também, e não dá fonte. Essa semana eu vi isso com uma pessoa que eu seguia, e alguém repostou uma coisa que eu falei, gente, isso é da fulana. E aí eu fui lá e falei com a fulana, eu falei, olha, isso aqui tá acontecendo. E aí? É seu esse perfil, por acaso? Porque às vezes era, né? Mas ela falou que não, e que ela fica muito aborrecida quando esse tipo de coisa acontece, enfim. Aí eu falei que eu também ficava. E eu conheço muita gente que não se dá o trabalho de fazer uma pesquisa antes de lançar algum novo trabalho. Porque eu acho que é importante você saber se aquilo que você acha que é novo, que você está propondo, se aquilo já existe, se outra pessoa trabalha com aquilo, se alguém já tem os devidos créditos da coisa, se alguém já tem os direitos sobre a coisa. No Brasil a gente não se preocupa muito com isso, eu acho engraçado. Aqui na França, quando eu vou nos salões, eu vejo todo mundo com trabalhos registrados. As pessoas criam as suas práticas, embasam e registram. Eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que fez isso na época. Tive problemas por conta do sagrado feminino, que eu registrei há muito tempo atrás, e depois virou uma febre, enfim. Não é o ponto, mas eu vejo que a gente não tem o hábito de respeitar o trabalho do outro, mas a gente quer ser respeitado. Eu lembro que todo festival, todo o espetáculo que eu montava com os meus grupos, nós registrávamos na Biblioteca Nacional. E então eu sempre tive esse cuidado de tentar jogar no mercado algo que era só meu ou que ninguém tinha igual. E isso foi com dança do sagrado feminino na época,
com o despertar do eu erótico, com o workshop do olhar, enfim. Eu acho que isso são cuidados e tem a ver com uma questão de respeito à sua propriedade intelectual, ao trabalho que você desenvolve e o trabalho das outras pessoas. Eu vejo gente que tá no meio, vende as coisas que na verdade são de outras pessoas e às vezes mal se dá o trabalho, sei lá, de trocar o nome e aí camufla, mascara, se apropria e vende. E mesmo quando a proprietária, criadora do produto, vai lá e fala, olha, então, você não pode fazer isso, a pessoa não tem o mínimo respeito. Por que eu estou falando isso? Porque se nós trabalhamos com essa ideia da sororidade, do sagrado feminino, do respeito, do poder criativo, aonde vai parar isso? É uma hipocrisia pura, porque faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você vai lá, tá agindo errado, se apropriando de uma coisa que não é sua, vendendo aquilo, enganando outras pessoas, mentindo, usurpando. Aonde está a sororidade, o respeito aí? Aonde está o cuidado com o outro? Se você não está respeitando o trabalho desenvolvido pela sua irmã, pela sua comadre. Que sororidade é essa? Que coisa mais capitalista e patriarcal que se faz dentro do sagrado feminino? Isso me incomoda muito. E aí eu tava lá catando os meus feijõezinhos e pensando nisso, do milho camuflado de feijão ali dentro. Porque a pessoa que faz isso, ela tá tentando se passar talvez por algo que ela não é, que ela poderia ser se ela se dedicasse, se ela estudasse, se ela usasse a própria criatividade, se ela conseguisse reverberar dentro dessa energia da criação, do cuidado com o outro, do respeito para com o trabalho do outro, porque o material está aí, os livros estão aí, as aulas estão aí. É só uma questão de você citar as fontes, você se dedicar àquilo, você se referenciar ao trabalho da outra pessoa. Isso não te desmerece, muito pelo contrário. Isso é uma questão de ética, de moral, de respeito. E eu acho que é muito importante. Nós mulheres, ao longo da nossa história na humanidade, fomos usurpadas das nossas criações, porque os homens se apropriavam delas, maridos se apropriavam das criações femininas. E aí hoje o que eu vejo? Mulheres se apropriando das criações umas das outras para fazer status, dinheiro, para aparecer, sei lá por quê, mas gente, não, tá errado isso. E eu acredito que nós somos pessoas muito criativas, que a gente pode fazer as nossas coisas, criar novas histórias, novos trabalhos, fazer pesquisas, fazer ressignificações sobre outros trabalhos. Eu tenho amigas tão criativas e tão maravilhosas e a gente está sempre trocando informação sem que você precise copiar o da outra. E sim, você pode publicar o que a outra fez e falar, isso aqui é da fulana. Sabe? Isso diz que você estuda, que você pesquisa. Não é uma questão de competir, é uma questão de que se nós nos propomos a trabalhar com grupos de mulheres, nós precisamos respeitar umas das outras e agregar, produzir, somar. Tudo isso é conhecimento. Não é desrespeitando a propriedade intelectual, o material do outro, o trabalho do outro, que a gente vai transformar esse todo. Eu hoje estava lá, separando, catando meu feijão e pensando nisso. Porque tem nesse meio, você vai ter um monte de pedrinha, aquilo que ainda está assim, tentando vender algo, tentando entrar no nicho, mas que vai ser a sujeirinha, a pedrinha, que não tem nada a oferecer. E outras que têm a oferecer, mas que estão tentando ser, sei lá, o feijão, entendeu? Mas é o milho tingido, camuflado, preto, sei lá, tentando ser o feijão. E às vezes aquilo pode crescer sendo milho, entende? E aí eu tava lá catando feijão pensando nisso, né? Em como nós ainda estamos completamente tomadas por esse tipo de doença do capitalismo e do patriarcado, onde a gente faz com as outras aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente, porque os trabalhos estão aí, as pessoas se dedicam a eles, as pessoas estudam, as pessoas se debruçam sobre,
passam às vezes uma vida construindo e ainda assim vem alguém que se apropria, distorce, e quando a pessoa é chamada a falar sobre aquilo, ela não tá nem aí. E isso tem de monte. Um dos motivos que eu parei de fazer blog foi por conta disso, porque as pessoas pegavam o material, reproduziam o material e não davam os créditos. E aí quando você falava pelo menos com a pessoa, olha, por favor, cita a fonte, a pessoa ainda te xingava, porque ela estava fazendo um grande favor a você só de estar publicando o seu texto. Bom, isso não é favor a ninguém. A gente precisa, sim, respeitar o trabalho umas das outras. E nós temos figuras maravilhosas, internacionais, que vão ao Brasil, que levam o seu trabalho pra gente no Brasil e que passam situações toscas que só acontecem no Brasil. Isso me chama a atenção. Gente que tem seu trabalho usurpado, apropriado indevidamente. A pessoa, sei lá, vai lá, troca o nome, faz, acontece, mas é a mesma base, a pessoa se apropriou do trabalho e quando ela é chamada a atenção, ela continua fazendo e mentindo, porque não tem uma egrégora naquilo, não tem um trabalho, sei lá, mundial naquilo, porque aquilo não existe, aquilo tá entrando na carona, né, tá pegando jacaré na egrégora de um outro grupo e que, na verdade, eu não sei que ganho essas pessoas têm com isso, né? A não ser o lucro, a questão do capitalismo. Porque, em termos energéticos, a gente não está produzindo nada, nenhuma transformação real acontece. Porque se nós estamos lutando para transformar esse universo, para trazer um lugar de respeito às mulheres, para restituir um lugar do feminino de respeito, de poder, não é agindo dessa mesma maneira, né, destituindo a outra, faltando com respeito, porque sim, se apropriar do trabalho da outra, copiar, colar, não citar fontes, se apropriar do trabalho alheio, é falta de respeito, sim. Está sendo tão patriarcal quanto, tão capitalista quanto tudo aquilo que elas tentam transformar nos seus próprios trabalhos, gente. Isso é surreal de pensar, de verdade, é muito errado. Eu acredito muito que nós somos criativas, né? O brasileiro é um povo assim tão criativo, as mulheres são cheias de potencial criativo e a gente pode criar algo que é novo, algo que é da nossa capacidade de juntar coisas e fazer novos trabalhos, ressignificar, pesquisar, estudar, desenvolver outras coisas. A gente precisa ir lá e pegar o trabalho da outra. Não precisa, de verdade. Há espaço, cada um tem um olhar, cada uma tem um filtro, cada uma tem um jeito de colocar, de trabalhar, de agir. A gente não precisa se apropriar indevidamente, porque isso é falta de respeito, isso rompe com tudo aquilo que é proposto dentro do trabalho sagrado feminino, dentro do trabalho de círculos de mulheres. Eu gostaria muito que a gente repensasse sobre isso, que a gente não tentasse ser algo que a gente de fato não é, de modo dessa apropriação, que eu acho que a gente pode se trabalhar, estudar, se desenvolver, fazer terapia, olhar para as nossas questões, praticar e se transformar sim. Mas é que nem lá o meu feijão e o milho. Por que que a gente tenta aproveitar a onda das coisas que estão na moda? E são coisas sérias, né? A gente pega carona nelas e faz um monte de bobagem, só adoece mais. E eu vejo mulheres que chegam muito complicadas, cheias de questões, porque passaram por grupos tortos, porque estão magoadas com o meio, porque param de escrever, param de trabalhar, param de fazer, porque elas ficam desacreditadas. E é uma pena. É uma perda muito grande que a gente tem quando esse tipo de coisa acontece, porque a gente só desacredita o contexto e a coisa em si, porque se a gente está lutando para ter um lugar de respeito socialmente falando, de capacidade intelectual, de criação, de espaço no mercado de trabalho, a gente precisa se dar ao respeito, sim, e respeitar o trabalho dos outros. A gente pode usar, mas a gente pode dar os créditos, a gente pode conversar com as pessoas, sei lá, estudar com elas, trocar com elas e não fazer uso indevido das coisas. A gente precisa mudar isso. Eu entendo que o trabalho com grupos de mulheres ele é algo extremamente importante,
restituir esse lugar de dignidade do feminino de modo geral dentro da sociedade é algo muito importante, mas não é usando dessas ferramentas adoecidas do capitalismo e do patriarcado que a gente vai curar e trabalhar esse feminino e restituir algum lugar de respeito para as mulheres, gente. Não é assim. A gente precisa de verdade olhar para dentro e se ver capaz de criar, ter o cuidado de correr atrás e olhar o que tem, o que as outras pessoas já estão vendendo sobre aquilo, ter o cuidado de registrar os nossos textos, registrar os nossos trabalhos, legalizar as nossas coisas, parar de vender mentiras para as pessoas, parar de vender engodos, né, panaceias e loucuras. Porque isso é errado. E mais uma vez estamos nós maltratando e destituindo outras mulheres de um lugar do real aprendizado, da real transformação, porque a gente está repercutindo, né, aquilo que nós sofremos tanto tempo. Então a gente precisa pensar assim, qual o respeito que a gente tem para com o nosso trabalho, para com o trabalho da outra, que sororidade é essa, que rede de apoio e de troca é essa, e qual a sua visão do que é sagrado, o sagrado feminino, que não engloba o respeito com o que o outro faz, com o que o outro cria, com o que o outro se dedicou uma vida. Então tá na hora sim da gente repensar isso tudo, porque isso é parte do nosso trabalho de transformação. Isso é muito importante para que a gente possa estar dentro do mercado de trabalho, atuando com dignidade, com cuidado e com respeito. Com respeito com as pessoas que consomem o nosso trabalho e com respeito às pessoas que criaram, pesquisaram e inclusive com respeito a você que se dedicou e estudou. Assim se espera. Então vamos pensar. O meu convite fica aí para você, metaforicamente, catar o seu feijão para ver qual é a situação daquilo que se apresenta, o que você está fazendo com todo o seu material, com as coisas que você tem na sua mão, com o seu trabalho, com o seu dia a dia. E separar, tirar lá as sujeiras, separar, ver o que é o que, porque a gente às vezes está consumindo muita bobagem, muito milho disfarçado de feijão. E a gente é capaz de criar coisas sim. Então meu recado é para toda e qualquer pessoa, seja você alguém que trabalha com grupos de mulheres, que trabalha com trabalhos terapêuticos, não digo só grupos de mulheres, mas com grupos que trabalham com o outro, ou para aquelas pessoas que estão frequentando os grupos, que estão na busca. A gente precisa separar o nosso feijão do milho camuflado lá no meio. A gente precisa olhar o que a gente está consumindo, pesquisar sobre quais são as referências, qual é o conteúdo que aquilo tem, como é que aquela pessoa se coloca no mundo. E quando alguém te diz que, sei lá, um trabalho é a nível mundial, pesquise. Isso existe em outros lugares? De onde vem isso? Qual é a energia que aquela pessoa está trabalhando? Se aquilo está de fato conexão com outros grupos? O que aquela pessoa está te vendendo? Qual é a caminhada daquela pessoa? O que aquela pessoa construiu na vida dela? Porque tem muita doideira por aí. E a gente precisa ter esse cuidado quando a gente se coloca na mão de um outro ou se insere num grupo. Então fica aí a minha epifania da catação de feijão, porque foi isso que eu tive hoje. E é muito estranho, porque eu, pelo menos, sempre fui uma pessoa que respeitei muito os professores todos que eu tive, fossem os professores de dança, os meus sacerdotes, as pessoas com quem eu fiz curso, os livros, os autores, porque eu considero todos eles professores, né, os livros que eu li. E acho muito importante, sim, que a gente faça referência, que a gente respeite, que a gente cite as fontes, que a gente possa ressignificar aquilo que a gente aprendeu, que a gente possa trazer aquilo para dentro e que aquilo saia para o mundo através de nós, com o nosso filtro, com o nosso olhar, com as nossas junções, né? Que a gente possa agregar nosso trabalho àquilo que a gente aprende e levar para o mundo transformado e mais maravilhoso ainda. E não simplesmente se apropriar e vomitar e vender as coisas.
Meu gato tá lá miando loucamente. E é isso, gente. Então deixo aí pra você minha epifania do catar o feijão mesmo, porque é isso. Que a gente possa refletir sobre isso, porque se nós queremos um país diferente, se nós queremos um mundo para com as mulheres que seja diferente, isso começa com a gente, com os nossos atos, com as nossas questões éticas, morais, com respeito, respeito acima de tudo, e reconhecer o trabalho do outro para que o nosso trabalho possa ser reconhecido. Eu acho isso muito importante. E que a gente possa se transformar sim, que a gente possa melhorar nesse sentido, porque senão os nossos governantes também não vão melhorar, porque tudo é reflexo do todo. A gente é uma coisa só nessa teia da vida. Então que a gente possa repensar e ressignificar as nossas atitudes e o modo como a gente vê o nosso trabalho, como a gente vê o trabalho do outro, o valor e reconhecer esse valor. Deixa aí seus comentários, né? Vamos falar sobre isso. Eu acho que é um assunto tão importante e a gente às vezes fica com medo de falar, fica com raiva porque guarda as coisas, porque sei lá o quê, mas a gente precisa falar sobre isso tudo e assumir o que a gente faz, tentar repensar isso, ok? Só para você não achar que eu tô mentindo, eu vou pegar o meu milho disfarçado de feijão para você ver. Isso aqui foi o que eu catei. E aí no meio disso, ó, isso é um milho disfarçado de feijão. Fora as pedrinhas todas, a gente precisa ter muito cuidado, porque senão vira esse pandemônio aí, e a gente acaba consumindo uma coisa, achando que é outra, vendendo mentiras, enganando pessoas. E é isso. A gente precisa transformar. Essa transformação começa em casa e com a gente. A gente precisa ter muito cuidado para dar os devidos créditos, respeitar o trabalho dos outros e vender uma coisa que de fato faça sentido para você, que seja real, que seja significativo para você e que não seja simplesmente ir na crista da onda porque tá dando dinheiro, porque é legal no mercado, porque dá status, gente, não. E tem uma outra coisa que talvez eu vá fazer um outro vídeo, que é a questão da imagem dentro dos grupos de mulheres do Sagrado Feminino, né? Que a gente tenta desconstruir uma coisa, mas vende outra, enfim, isso vai dar um outro tema. Então é isso, gente, vai dar um outro vídeo. E participe, deixa aí seus comentários, acho importante a gente refletir sobre essa questão do respeito da propriedade intelectual, do valor do trabalho do outro e dessa apropriação indevida que algumas pessoas fazem dentro dos meios do trabalho do Sagrado Feminino, dos trabalhos com grupos de mulheres, com grupos terapêuticos. Tá bom? Um beijo, até!